Oi, turma, vamos lá para a nossa aula de história, dando continuidade aí. Nós vamos explorar outras partes aí do nosso módulo, né? No módulo 7, da página 110 até a página 113, onde nós vamos fazer a leitura e análise de alguns assuntos. Vamos lá? Muito bem. Nesse nosso próximo módulo, agora no módulo 7, nós vamos pegar os vários quarteirões. Até agora nós estudamos um quarteirão só, os tipos, os formatos. Agora nós vamos explorar aí como são os quarteirões. Então, olha lá. Você estudou que ruas e avenidas fazem parte da cidade e, com o tempo, podem passar por muitas mudanças. Agora você conhecerá os bairros. Então, vamos ver como formam-se os bairros. Os bairros fazem parte da paisagem de uma cidade, mas afinal, o que é um bairro? Vamos pensar aí, um bairro. Eu moro no bairro da Penha. Então, o que tem no meu bairro? Ele tem lojas, tem comércios, ele vai ter padaria, ele tem várias ruas, ele tem igreja, ele tem ônibus, ele tem metrô, ele tem muitas construções, casas, prédios. Então, um bairro, quando a gente pensa no bairro, ele vai ser o quê? Vamos levantar uma hipótese. Hipótese a Pro já ensinou para vocês. É o que eu acho que pode ser a definição do que eu estou procurando. Então, a minha hipótese é que um bairro é um conjunto de moradias e comércios para atender às necessidades das pessoas. Mas vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, na página 111. Então, olha aqui. Bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas. A maioria das cidades no nosso país é dividida em vários bairros. Assim como as ruas, os bairros podem mudar com o tempo e cada bairro tem características próprias. Vamos descobrir algumas características dos bairros fazendo as atividades a seguir, tá? Então, olha aqui, vamos grifar o que é importante para nós. Nós vamos grifar o primeiro e o segundo parágrafo. Então, nós vamos grifar: bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas. A maioria das cidades no nosso país é dividida em vários bairros. Assim como as ruas, os bairros podem mudar com o tempo e cada bairro tem características próprias, ok? Então, nós vamos grifar aqui esses dois parágrafos que estão assinalados, ok? Muito bem. Enquanto vocês grifam, quem já for terminando, nós vamos utilizar para essa próxima atividade que nós vamos fazer juntos, ok? 4 cores de lápis. Nós vamos usar o azul, o laranja, o verde e o rosa, que nós vamos deixar separados aí do ladinho da mesa de vocês, ok? Separem aí esses lápis para nós fazermos a atividade. Então, olha lá, os textos apresentados a seguir, eles são fictícios. Olha o que fala. O que é fictício? Fictício é algo que ele não é real, ele é inventado, é imaginário, certo? Então, leia-os como se as pessoas realmente tivessem escrito e tivessem falado para nós, né, sobre esses bairros onde moram ou onde trabalham, tá? Então, aqui, ó, o primeiro texto que nós temos, tá? O texto 1, a Pro ampliou a imagem aqui para que vocês possam acompanhar e depois a Pro vai dar as orientações do que nós vamos fazer, ok? Então, vão analisando a imagem. Então, aqui, depois de ler os textos, grife com lápis azul os trechos que falam sobre o tipo de construção. Com lápis laranja, os trechos que falam sobre os estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. E com lápis verde, os trechos que falam sobre os serviços, benefícios como transporte, luz, escola, farmácia, padaria, etc., que o bairro não possui. Ó, o de verde é o que o bairro não tem, certo, turma? Com o lápis rosa, os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais, se o bairro tem ou não indústrias, ok? Então vamos ver aqui o texto 1. No bairro em que eu moro, a maioria das casas é térrea. Ele é
todo asfaltado e as casas têm água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. As crianças brincam na rua quando voltam da escola, que é no bairro mesmo. Lá é bem tranquilo, todos se conhecem e se ajudam. Tem padaria em que podemos comprar pão quente, mercado e uma praça bem cuidada. A Associação de Moradores está tentando montar uma biblioteca para todos usarem, crianças, jovens e idosos, ok? Então, relembrando, ó, de azul nós vamos pintar o tipo de construção. Então, aqui na segunda linha, nós vamos pintar a palavra casa, que é o tipo de construção que nós vemos nesse texto. Na segunda linha, não tem nada, nós vamos para a laranja. Fala sobre estabelecimentos comerciais? Sim, ó, padaria e mercado. Tem algo que eles mencionam que não tem nesse lugar? Não, então o verde a gente não usa. E com lápis rosa, os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais. Aqui eles não falam nada a respeito de indústrias, ok? Então, vamos lá, passar para o próximo texto. Muito bem. O próximo texto, ele vai falar de uma outra realidade, um bairro que também é considerado como um bairro residencial, porque a maioria das construções são casas, mas bem diferente do anterior, né, do que nós vimos. Então, olha lá o que nós temos. No meu bairro, a maioria das casas é feita com restos de materiais de construção, tábuas e papelão. Aqui não tem água encanada nem esgoto. Luz elétrica tem, mas o asfalto ainda não chegou. Quando chove, as ruas ficam que é só lama. Estamos pedindo à prefeitura que construa um posto de saúde, mas está demorando. A creche é boa, mas não há vagas para todas as crianças que precisam dela. Então, aqui no texto, nós só vamos usar o lápis azul para falar, né, que o texto menciona as casas, embora diferentes, essas aqui falam, né, sobre casas feitas de madeira e papelão, mas é o tipo de moradia que esse bairro tem. E nós vamos pintar. Não tem, né, indústrias, eles não falam nada sobre indústrias e também não mencionam os comércios que tem para nós pintarmos de laranja, mas eles citam coisas que ainda não tem no bairro. Então é o que nós vamos pintar de verde. Água encanada e esgoto também não tem, assim como o asfalto. Então nós vamos pintar água encanada, depois esgoto e por último asfalto, ok? Essas são as características desse bairro aí que é o número 2, certo, turminha? No bairro, aqui no texto número 3, olha o que nós temos. Então, trabalho em um bairro onde as ruas são asfaltadas, há rede de esgoto e luz elétrica. Existem muitas lojas, prédios como escritórios, clínicas médicas e bancos, mas não há residências. De segunda-feira a sábado, o movimento de pessoas e carros é muito intenso, mas no domingo o bairro fica deserto. Dá até para contar nos dedos de uma mão as pessoas que a gente vê pelas ruas. Então a gente percebe que esse terceiro bairro é um bairro que nós chamamos de bairro comercial. Por que comercial? Porque a maioria das coisas que existe nesse bairro são os comércios. Ele é formado basicamente por comércio, pouquíssimas residências e nos finais de semana, se são comércios que não são de atrativo, como lanchonetes, bares e tudo mais, ele é um bairro que acaba ficando, entre aspas, o que a gente fala, um bairro morto. Por que um bairro morto? Porque ele não tem esse mesmo movimento que tem durante a semana, ok? Então, o que nós vamos grifar? Ó, o tipo de construção, que são os prédios, e os comércios que existem, ó, lojas, escritórios, clínicas médicas e bancos, ó, mas não há residência. Então, nesse caso, ó, só tem prédios, tá? Casas mesmo não tem. Não falta nenhum tipo de serviço, né?
comercial, mas nós temos aqui nesse caso as pessoas que costumam transitar mesmo, que não tem jeito, tá bom? Vamos lá então para o número 4. No texto 4, nós vamos ver essa outra imagem, ó, totalmente diferente do que nós já vimos. Então, aqui no bairro onde eu trabalho, não há residências, lojas, shoppings, hospitais ou restaurantes. Há apenas indústrias. Tem energia elétrica e as ruas são asfaltadas. Eu e meu amigo Chico utilizamos ônibus para chegar aqui. Ele desce do ônibus antes de mim porque trabalha em outra fábrica. Como não dá para almoçar em casa, pois os bairros residenciais ficam longe daqui, a maioria das fábricas tem um restaurante próprio ou um espaço em que é possível esquentar a comida trazida de casa, né? Então, olha lá, aqui fala a respeito de tipos de construções? Não fala. Fala a respeito de comércios e serviços que são oferecidos? Aqui ele vai falar para nós, né, de coisas que a gente verifica, ó. Então, há apenas indústrias, tá? Então, nós não temos shoppings, lojas, hospitais, isso não tem, certo, pessoal? Então, vamos lá para a próxima página, lá na 113. Olha aí, na página 113, nós vamos ter as atividades aqui para serem feitas, onde vocês vão voltar lá nos textos e fazer exatamente o que eles estão propondo, ok? Vamos completar aí essas atividades, tá? E a gente já vai para a correção das mesmas, ok? Vamos lá, turma, fazendo aí as atividades. Pode pausar aí o vídeo para vocês corrigirem. Ok? Bom, vamos lá, turminha, já fizeram aí? Agora vamos para as correções, ok? Muito bem. Então, olha lá. Número 2, depois de ler e marcar os textos, responda todos os bairros têm o mesmo tipo de construção e justifique a resposta. Lembrando, justificar a resposta é você dizer o porquê da sua resposta. Então, não. Há bairros que têm casas, que são os bairros residenciais, outros têm casas e prédios comerciais, né, que são os bairros que a gente chama de comerciais, e nós temos outros que têm somente as indústrias, ok? Então aqui, ó, residenciais, né, o primeiro texto, que ele fala lá da casa, da construção, da padaria, do mercado. Então, predominam casas, a maioria das construções são casas. No texto 2, predominam também casas, né? E algumas delas em um estado bem difícil, porque são as casas de papelão, de madeira, típicos de uma comunidade, né? De um bairro mais afastado, que a gente chama de bairros de subúrbio, ok? No texto 3, já predominam os comércios, por isso a letra C, que são os prédios comerciais, né? Os bairros comerciais, por isso que tem os prédios. Já no texto 4, que é bem diferente de todos eles, a letrinha I, que corresponde aí aos industriais, ou seja, só tem indústrias e alguns comércios, assim, pouquíssimos no caso, restaurantes para as pessoas comerem, e algumas vezes, se são os polos industriais, lá os bairros planejados, eles não têm nem isso, tá bom? Número 4. Quais são as semelhanças entre os bairros descritos no item 1 e no item 2, ou seja, no texto 1 e no 2? A semelhança é que os dois bairros são bairros residenciais. E a diferença é que no texto 1, o bairro possui ruas asfaltadas, comércios e praças bem cuidadas. Já no texto 2, o bairro possui casas feitas de tábua e papelão e não há asfalto, água encanada e nem rede de esgoto. Então, essa daqui são as principais diferenças que nós notamos nesses dois bairros. Ok, turminha? Gostaram de conhecer aí um pouquinho mais sobre os estilos de bairro? Então, essa é a nossa aula de história de hoje, ok? Façam as correções. Vamos lá, dar uma pausinha e se preparem para a aula de matemática,
Tá ok? Beijinhos, turma!